Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o médium de sonambulismo. Para a gente entender um pouquinho, né, pessoal, sobre o que é essa questão do sonambulismo. Segundo a doutrina espírita, é um indivíduo que, no estado de sonambulismo, desdobramento da alma, se torna um canal para a comunicação com os espíritos, que se utilizam dele para transmitir mensagem ou realizar outras manifestações, como a psicofonia, a psicografia ou a psicopectografia. Essa faculdade une a emancipação espiritual do sonâmbulo à mediunidade, permitindo que o espírito desencarnado se expresse através do corpo físico do médium adormecido. Por que que eu acho interessante esse tema? Porque desde cedo que eu passo por isso, lá em casa, com uma irmã que tem essa questão do sonambulismo. Pessoal, lá em casa a gente tinha os quartos em cima e para subir, para dormir, precisava passar pela escada da sala. E às vezes, pessoal, quando eu subia, eu ia subir à noite para dormir e quando eu menos esperava, lá vinha aquela pessoa correndo, desesperada, descendo a escada, passando por você assim, quase te batendo, quase te derrubando assim, sabe? Jogando lá embaixo. Porque ela vinha descendo e com os olhos abertos. E às vezes a pessoa vinha descendo com os olhos fechados. E é incrível como não caía, não acontecia nada, era um negócio impressionante. E assim é a vida dela toda. Ela acorda, senta na cama e começa a conversar com uma pessoa que está na janela. Olha para o nada, olha para a porta e começa a conversar. Então, pessoal, é assim o médium de sonambulismo. É meio até que assustador conviver com o médium de sonambulismo. Porque você não sabe qual momento que a pessoa vai acordar você, sabe? O marido dela conta que ela acorda ele, madrugada. Acorda, 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 acorda. Ele vem te buscar. Ele vem te buscar e diz que você está na lista. Pessoal, é assustador. Ainda diz assim que você está na lista. E o cara fica olhando pro nada. Cadê? Quem vem buscar? Quem vem? O cara fica olhando pro nada. Quem vem buscar? O que, que você está falando? Aí ele se dá conta que ela está dormindo, não está acordada. E assim é a vida deles, pessoal, cheia de emoções. É uma emoção atrás da outra. Aí eu passei por isso um tempo atrás, quando a gente convivia na mesma casa, que ela de vez em quando ela saía descendo pelas escadas, às vezes acordava, ficava olhando pela janela, conversando. E assim foi a vida dela toda, de mediunidade, de sonambulismo. Característica do médio sonâmbulo: desdobramento da alma. A alma do médio se desprende do corpo físico que fica em estado de sonolência ou inatividade, permitindo a emancipação e o deslocamento no espaço apenas com o perispírito. Na comunicação mediúnica, durante um estado, o médium pode ser influenciado por espíritos que se utilizam do seu perispírito e do corpo físico para se comunicarem. Isso aí já é normal, a gente já entende esse processo que é o mais simples. E consciência parcial total. O médium pode estar inconsciente do que diz ou do que acontece, pois a comunicação não provém de suas próprias ideias, mas das informações transmitidas pelos espíritos. Hoje em dia, pessoal, a maioria dos médios, em uma grande parte, eles transmitem as informações dos espíritos consciente. Raro hoje em dia seja o caso de médios inconscientes. O que eu sabe que ainda existe hoje médios inconscientes são o caso dos sonâmbulos, né? Que os sonâmbulos eles estão dormindo e de repente o espírito do médium que ele vem à tona ou o espírito que quer que utiliza o do corpo do médium. Na sessão mediúnica é muito raro o médium ser inconsciente. A ação dupla. O sonâmbulo pode agir por influências do seu próprio espírito, expressando suas percepções amplificadas, ou pode ser influenciado por um espírito estranho que utiliza como instrumento. É o que pode acontecer, pessoal, que eu acabei de falar. O médium, quando ele está dormindo, quando ele é médium de sonambulismo, ele pode dar vazão, acesso a alguns espíritos para utilizar a sua matéria, para utilizar seu corpo, enquanto que seu espírito ele pode estar realizando uma outra atividade
o corpo fica vulnerável para que o espírito ele utilize do corpo para fazer alguma ação. A gente sabe que existe a proteção, nós temos os nossos protetores, que ele não vai permitir que a gente, em estado de sonambulismo, faça bobagem, faça besteira, porque eles alertam o espírito para voltar ao corpo imediatamente, caso aconteça ou eles venham achar que pode isso prejudicar a matéria da pessoa, né, em encarnação, nessa encarnação. Então, os nossos protetores eles nos protegem também, mesmo sabendo que a gente tem a mediunidade, que a mediunidade ela está sendo utilizada por alguma forma pelos espíritos enquanto eu estou dormindo, seja por algum motivo, pessoal. Às vezes é para ensinar até para algum aprendizado da pessoa que está ao lado, porque o médium, na verdade, ele não se lembra de nada. Logicamente, pessoal, independente de tudo, também tem um aprendizado do médium, que passa por aquela situação de sonambulismo. Mas uma grande parte, muitas vezes, é o ensinamento para quem também está próximo à pessoa. Que a pessoa constantemente está sendo, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Você convive com a pessoa que precisa realizar algo, a pessoa pediu muito a Deus e através do sonho foi revelado, mas ela não consegue lembrar. E o que é que acontece? Quando a pessoa tem um merecimento, muitas vezes, vem um espírito e fala pela boca do médium, que é o médium de sonambulismo. E muitas vezes ele diz o que a pessoa está precisando ouvir. Às vezes são coisas sem pé nem cabeça, mas existem também essas questões de ensinamento, aprendizado e mensagens. É muito raro, mas existem as mensagens sim, pessoal. Mas a maioria das vezes é um estado de... É como se a pessoa não soubesse realmente o que está falando, o que está fazendo, não tenha consciência. E vai falando qualquer coisa que vem na cabeça. Qual é a distinção entre o sonambulismo e a mediunidade? O fenômeno anímico, vezes mediúnico, o sonambulismo puro é um fenômeno anímico, em que o próprio espírito do sonâmbulo está emancipado e age vendo ou ouvindo fora dos limites dos sentidos. É isso, pessoal. Ele, de certa forma, o espírito, mesmo ele sabendo que o corpo está em ação, mas ele está presente. Ele está ouvindo, muitas vezes ele está interagindo até com a situação. Mas isso fora, como foi citado aqui, fora dos limites dos sentidos. Você não tem mais aquela questão do controle. Você não tem ação sobre o que você está fazendo, sobre o levantar, sobre o correr, sobre o falar. Isso é fora desses sentidos, pessoal, porque às vezes, muitas vezes é utilizado até por outros espíritos. Às vezes é pelo seu próprio espírito e às vezes por outros espíritos. A união das faculdades. A mediunidade sonambúlica ocorre quando, na condição do sonâmbulo, o indivíduo é assistido por um espírito, que se utiliza dele para manifestar-se. Como a gente falou, que ele sempre, no sonambulismo, ele será sempre assistido por um espírito, que esse espírito poderá ser o seu próprio espírito ou um outro espírito. Mas acredito que sempre, pessoal, com o supervisionamento dos nossos guias protetores, com certeza. Na psicofonia sonambúlica, o médium em estado de sonambulismo fala por meio de um espírito. Na psicografia sonambúlica, em vez de falar, o médium escreve sob influência de um espírito. Outras manifestações: a capacidade de ver à distância, dupla vista ou outras percepções espirituais podem ocorrer em um médium sonâmbulo, principalmente sobre a assistência de um espírito. O que a gente sempre falou desde o início, sempre com a assistência do espírito, seja do espírito protetor, seja daquele que está encarregado de permitir aquela manifestação. Eu estou gravando na minha casa e acabou de chegar um espírito, né? E eu estou tentando sentir essa energia. Se a energia é boa, se for para ajudar, que seja bem-vindo. Se não for para ajudar, eu peço que se retire. Então, pessoal, é isso. O médium, como ele já tem essas características de permitir que os espíritos utilizem sua fono, utilize a sua fala, utilize sua matéria,
utilize o seu corpo, também isso será muito bem utilizado em caso de trabalhos mediúnicos, onde os espíritos precisarão utilizar da matéria, da voz, do corpo, quando necessário. É mais da matéria, é mais da fala mesmo, pessoal. Assim como o médium ostensivo, eu costumo fazer essa comparação, porque o médium ostensivo, ele é ostensivo porque ele tem consciência que ele é ostensivo, e ele sabe quando o espírito vem, ele permite que o espírito fale através da sua matéria. Já no sonambulismo, não, ele não tem a consciência que o espírito veio e falou através dele, mas ele tem a faculdade, ele tem essa permissão, ele tem essa comunicação latente no seu perispírito, gravado no seu perispírito. Então ele pode, com certeza, consciente, trabalhar em uma sessão mediúnica e utilizar da sua ostensividade. É isso que eu quero deixar nesse vídeo de hoje, sobre a questão do médium de sonambulismo. É só procurar, pessoal, procurar trabalhar e pronto. Tudo vai estar em equilíbrio. Não precisa de desespero. Tem gente que se desespera. Eu vou trancar as portas. Lá em casa já teve esses momentos da mãe olhar todas as janelas, as portas, trancar mesmo, esconder as chaves, para que ela não acordasse e saísse correndo na rua. Sabe assim, sei lá, fizesse alguma coisa, ela pensava mil coisas. Como sempre, temos a proteção de Deus, nada acontece por acaso. Logicamente que a gente vai prevenir, o melhor remédio é prevenir, para evitar certas coisas, mas a melhor prevenção é o trabalho. É a ação, é trabalhar o que você tem de latente no seu perispírito, no seu corpo físico, no seu ser. Você veio para realizar trabalhos espirituais, então tente realizar de melhor forma possível e principalmente consciente. E assim, a mediunidade de sonambulismo, pessoal, ela só será utilizada, acho que esporadicamente. Se você já utilizar ela no seu dia a dia, não há mais a necessidade de espírito ficar utilizando a sua matéria. Isso, quando você passa a ter uma frequência de trabalho numa casa, uma disciplina específica, a tua mediunidade de sonambulismo ela vai estacionar um pouco. Muitas vezes acontece, já vi casos de pessoas que começaram a trabalhar e a mediunidade de sonambulismo dela parou um pouco, diminuiu bastante. Porque, pessoal, você já está usando a sua energia vital naquele momento certo. E quando você vai dormir realmente para relaxar, para o seu corpo relaxar, seu espírito relaxar. E é isso. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.